O juramento de Humberto de Campos, voz Iba Mendes. Nunca mais, meu prezado Senhor, tive tranquilidade na minha vida, e 20 séculos que viva, 20 existências que tenha na terra, serão para pagar com o remorso de cada dia, ou antes de cada noite, o horror daquela vingança. Cap Finisterre havia deixado na véspera o porto de Havre, quando travamos relações, eu e aquele cavalheiro, num bar do navio. Era um homem velho, magro, de grande ossatura, tipo de Quixote dos Pampas, a que não faltava sequer a barbicha comprida e rala, suja como a dos bodes. Não obstante os meses passados no clima suave da Europa, a sua pele conservava aquela tonalidade escura e áspera das feias do vento e do sol. Os olhos, miúdos, vivos, desconfiados, escondiam-se órbitas fundas, sob as sobrancelhas pesadas, como 2 onças em 2 furnas, mascaradas de erva grosseira. Chamava-se Ramon Gonzales e Gonzales, e era, dizia ele, industrial à margem do Rio Bermejo, no extremo norte da Argentina. Possuía ali serrarias de madeira, além de algumas fazendas de gado no sul, onde vivia ultimamente em luta sempre com a natureza bravia. O caso, porém, que me atormenta a vida, meu caro senhor, ocorreu no norte há 30 anos. Eu tinha então 40. A noite estava linda, como em geral as noites de estio, ao largo da costa francesa, à entrada do Atlântico. Uma lasca de lua, fina e loura, tomava posse do céu, em nome de Maomé, dando-lhe, com as suas estrelas, a feição de grande pavilhão turco. Debaixo do bojo do navio subia o ronco fadigado das máquinas, no esforço esclerótico das caldeiras. E, de quando em quando, o ruído fresco de uma vaga arrebentada no costado de ferro e caindo de novo, em forma de chuva grossa, sobre as espumas de outra onda nascida para morrer. Foi em Corrientes que eu a conheci, começou o ancião, enquanto virava o seu terceiro uísque anti-soda. Filha de um amigo meu, era quase menina quando a vi, na visita que fiz ao pai, meu antigo companheiro de colégio. E, ao regressar a Concepción del Bermejo, onde ficavam as minhas propriedades, levava-a nos olhos, na alma, no coração. Chamava-se Consuelo. Era cândida e fugitiva, como as espumas desse oceano que rebenta lá fora. Tamanha foi, em suma, a impressão que me deixou que, um mês depois, eu regressava a Corrientes para pedir-lhe a mão em casamento. Casou? Não casei. Consuelo não quis, e o pai, vendo-a há 24 anos mais moça do que eu, ela andava pelos 16, não a contrariou. Conformei-me com isso, mas pedi-lhes que se conservassem meus amigos, que me não esquecessem, que me olhassem como um parente, que me fossem, enfim, visitar em Concepción, para que não ficasse de tudo aquilo o menor ressentimento. Dentro de mim, porém, rugia o jaguar do egoísmo, o despeito do leão velho, que não pudera devorar, como sonhara, a corça tenra que vira na campina. Aquele coração havia de um dia pertencer-me. Era o meu juramento de morte. Bateu na mesa com a sua grande mão de esqueleto e pediu: garçom, outro uísque. Limpou a boca com as costas das mãos, como quem está habituado a beber nas tavernas ou no campo, às pressas,
sobre o dorso de um cavalo, e reatou. No fim do ano, em dezembro, foram à Concepción visitar-me o pai e a filha. Cerquei-os de gentilezas, de festas, de carinho. Fazíamos passeios longos, os três, e foi em um destes que se deu a desgraça. A desgraça? Sim, senhor. Tínhamos planejado uma visita ao Alto Soledade, onde eu havia adquirido uma grande extensão de terras para extração de madeiras. O senhor não conhece o Alto Bermejo? Conhece? Era floresta virgem, soturna, impenetrada. Desembarcamos em Guaíja, pequeno porto para exportação de lenha, e entramos pela mata, viajando a manhã toda. O senhor não imagina o que são aquelas matas. Eu tenho a impressão de que as selvas do seu Amazonas são assim. Árvores que dois homens não abarcam, cerram fileiras, uma ao lado da outra, numa extensão de centenas de quilômetros. E lá em cima, sobre esses milagres de colunas poderosas, é o todo verde fechado, que não deixa passar gota de chuva e que o sol só atravessa ao meio-dia em forma de claridade. E começava a entardecer, quando fomos assaltados pelos índios Churupinás, que são os mais terríveis de toda a região. E então? Então foi um infortúnio. Presos, maniteados com cipós, fomos conduzidos ao acampamento dos indígenas, 7 léguas diante, mato adentro. E como me recordo ainda dessa travessia pela floresta, tarde toda e depois noite fechada. Olhos arregalados de terror, os pulsos arroxeados pelos cipós. Consuelo não tinha uma lágrima e caminhava mais arrastada do que pelos seus próprios pés. Os cabelos, os seus lindos cabelos negros e fartos, libertos da opressão do chapéu de feltro, rolavam-lhe pelos ombros, pelo colo, pela testa, cobrindo-lhe às vezes o rosto todo. E abrindo um parêntese na narração, o senhor já viu coisa que mais excite um homem, despertando-lhe toda a bestialidade do que o corpo da mulher martirizada? Seminua, com os lindos seios morenos pulando quase da camisa esfarrapada, o colo arranhado, o rosto porejando sangue, pelo esforço físico e pelo pudor, Consuelo acordava-me na alma de namorado sem esperança um pensamento diabólico. Eu marchava para a morte, mas marchava calmo, resignado, feliz. Talvez não trocasse naquele momento aquele caminho, recoberto de espinhos dilacerantes, pelo mais florido da terra. Outra incidência. Porque o Senhor sabe, acaso, o que é amar uma criatura, sabendo que nunca a possuirá? Já imaginou, porventura, o que é ver, saber, conhecer que a mulher que se ama, que se adora e que nos despreza, vai cair nos braços de outro homem, dando a outrem, com o seu beijo, com a flor do seu corpo moço, a felicidade que sonhamos para nós? Se sabe, se imagina isso, pode compreender a minha serenidade ao ver na iminência de ser destruída, sem crime da minha parte e para sempre, a taça em que eu pretendia beber. Consuelo não seria minha, não me daria o seu beijo, o seu corpo, mas também não pertenceria nunca mais a ninguém. Mergulhou as mãos nervosamente nos magros cabelos grisalhos, arrepiados no crânio, como penas da crista de um pavão, e reatou. Antropófagos, os churupinás devoraram, nesse mesmo dia, os 2 homens da condução. No dia seguinte, pela manhã, comeram o meu amigo. Restávamos eu e Consuelo. Uma pausa e tornou. A mim
eu sabia que me não devoraria tão cedo. Eu estava abatido, cadavérico. A paixão vinha me devorando há meses, secretamente, como o fogo ao algodão. Estava quase ossificado. E eu sabia que o índio não come nunca a presa nessas condições. Prefere engordá-la, cevá-la, tratando-a durante semanas, durante um ano inteiro. E a moça? Consuelo era linda e forte. Vi quando a mataram, com uma pancada vigorosa no crânio. Como são feios os miolos aparecendo, ensanguentados, entre a pasta dos cabelos. Vi quando a esquartejaram, quando a retalharam, quando a distribuíram em pedaços sangrentos. Impassível como num sonho, eu via tudo, e só despertei do meu pasmo quando um dos índios, o chefe, que tostava o seu pedaço na fogueira fumarenta de gordura, me veio perguntar em um gesto que pedaço eu queria. Olhei as postas de carne fria, sobre as quais as moscas zumbiam com fúria. A mão miúda, de dedos contraídos, em um dos quais estava ainda um anel que eu lhe dera. Um dos pés, meio devorado e com as cartilagens penduradas. As entranhas, a cabeça quase esfacelada, pendurada a um esteio pelos cabelos. A sua perna, a sua coxa, um dos braços, o mais lindo que eu tenho visto. Indiquei um pedaço de carne roxa que aparecia repugnante entre as vísceras, o qual me foi trazido e que eu comecei também a devorar. Estremeceu todo e concluiu enquanto um arrepio de horror me sacudia. Era o coração. Havia cumprido o meu juramento. E batendo com força na mesa, garçom, outro duplo. São Paulo, 2017,